Quando eu digo muitas das peças, é porque tem peças que necessariamente você vai ter que fazer uns fatos de forma bem feita, de forma bem discriminada. Como, por exemplo, uma queixa-crime. Você não tem como numa queixa-crime colocar uns fatos bem resumidos. Você tem que descrever todas as características daquele fato delituoso. Mas tirando o queixa-crime, resposta à acusação, alegações finais, apelação, recurso interdistrito, um parágrafozinho resumindo toda a problemática, acabou, já vai impugnar, porque é o que vai estar no espelho para você acertar. Tá? Isso aí tanto faz, isso aí ele não vai... a pergunta dela, o egresso tribunal tem que ser no canto, no meio, o que é que faz? Aí a banca não vai se preocupar com isso, desde que tenha o endereçamento. Quando eu falo desde que tenha o endereçamento, teve gente que fez assim, ó, tá errado. Teve gente que fez assim, tá errado. Vê. A petição de interposição, aí você vai fazer o endereçamento para o juiz que proferiu a decisão. As razões para o tribunal? Sendo que nas razões, como é que você começa as razões? Você começa com o nome. Razões do recurso de apelação. Contra-razões, pode cair para vocês uma contra-razões. Contra-razões do recurso de apelação, coisa do tipo. Depois faz aquele cabeçalhozinho. Processo de origem recorrente e recorrido. Depois faz o endereçamento. Teve gente que estava fazendo o endereçamento das razões como se faz a petição de interposição. Egrégio Tribunal de Justiça, tá entendendo? Como se fosse a petição de interposição. Não é assim. Não é assim. No mínimo você faz egrégio tribunal, colém da Câmara, colém da turma, coisa do tipo, vai depender do regimento interno. Basta isso. Preclaros magistrados, digna Procuradoria de Justiça, aí já é babação. Quer botar? Bote. Você não vai ganhar ponto ou perder. Mas no mínimo, egrégio Tribunal de Justiça, colém da Câmara. Pronto, acabou-se. Tá? Você pode colocar. Como seria? Vamos lá, poderia construir, desde que ele saiba. Como é que poderia colocar? Vamos lá. Poderia colocar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui como seria o endereçamento para a turma recursal. Hã? Não, para a Justiça Federal, aí seria, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da seção judiciária tal. Egrégio Tribunal Regional Federal, aí da região respectiva. Se fosse turma recursal, a turma recursal, o colégio recursal, a turma recursal, pode colocar assim. Porque não posso colocar egrégio tribunal, porque não é egrégio tribunal, é uma turma. Então você pode colocar a turma recursal, ao colégio recursal como é que se chama? Porque aqui eu não sei a nomenclatura que eles utilizam para colégio recursal daqui, se é estado de Pernambuco, se é comarca de Recife, eu não me lembro agora. Tu até me pegasse, eu não sei. Você colocaria a turma recursal. Agora, se é do estado de Pernambuco, se é de Recife ou coisa do tipo, eu vou dar uma olhadinha como é que se coloca aqui. Sabe? Mas qualquer coisa, no mínimo você coloca a turma recursal, ao colégio recursal, tão somente. Porque muitas vezes ele não especifica nem qual estado que se coloca, se é o estado e qual a comarca. Então você coloca ao colégio recursal, ponto, acabou-se. Pode colocar ao colégio recursal. Não, você coloca ao egrégio Tribunal de Justiça, ponto. Não precisa mencionar o local. Agora, cuidado, porque tem provas anteriores do FGV não, mas do SESP, que ele especificava o local. Ocorreu em Porto Alegre. Aí se colocou em Porto Alegre, aí você especifica. Pode. Mas se você não especificar, só coloca egrégio Tribunal de Justiça. Ponto. Você não precisa necessariamente explicar qual o local. Entendeu? A da turma recursal, não precisa colocar comarca. Bota assim, ao colégio recursal ou à turma recursal. Ponto. Acabou-se. Porque eu não chamo turma recursal de tribunal. Não é um tribunal. É uma turma composta por 3 juízes de primeiro grau que vai apreciar o caso. Então seria a turma recursal. Pronto, acabou-se. É isso mesmo, porque eu fiz um dia desse É isso mesmo, a turma recursal. Você vai colocar dessa forma, porque eu fiz um recurso inominado no juizado, no âmbito cível, e o endereçamento foi assim. Você bota a turma recursal. Só bota isso. Porque muitas vezes ele nem especifica o local, você não vai ter problema nenhum em colocar o local. Agora depois eu acho que a turma recursal da comarca tal, não me lembro assim muito bem, se é comarca, se ele bota estado, aí eu teria que pesquisar para te dizer isso. Mas na hora da prova, se você botar só a turma recursal, não vai ter problemática nenhuma. Tá?
Isso. Tribunal em âmbito federal não é tribunal de justiça, é tribunal regional federal. Aí é dividido em regiões. Como você não tem o disciplinamento das regiões, aí você só precisa botar egrégio Tribunal Regional Federal. A menos, aí também, porque se é Câmara, se é turma, se é sessão, isso que vai dizer o regimento interno. Aí você não sabe. A banca não vai poder cobrar de você. Então você coloca egrégio Tribunal Regional Federal, colenda, Câmara. Pronto, acabou-se. A menos que a banca diga qual é a região do tribunal. Aí se ela disser qual é a região do tribunal, você coloca. Porque seria uma puta de um sacanagem você exigir do candidato que ele soubesse que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, quais são os estados que ele pertence. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, quais são os estados. E não vai cobrar isso aí, tá? Tanto é que se você olhar até nos espelhos, quando caiu a apelação ou coisa do tipo, ele dá a pontuação como correta se no mínimo você colocar egrégio Tribunal de Justiça. Não precisa, às vezes, você especificar de qual estado aquele Tribunal de Justiça se encontra, tá? Bom, 2011.1, próxima peça. Tício foi denunciado e processado na primeira vara criminal da comarca do município X pela prática de roubo qualificado em decorrência de emprego de arma de fogo. Essa questão aqui também foi bem facinho, bem fácil mesmo. Então o cara tinha sido processado pela primeira vara criminal da comarca do município X pela prática de crime de roubo qualificado em decorrência de emprego de arma de fogo. Ainda durante a fase de inquérito policial, Tício foi reconhecido pela vítima. Tal reconhecimento se deu quando a referida vítima olhou através de um pequeno orifício da porta de uma sala onde se encontrava apenas o réu. Já em sede de instrução criminal, nem vítima, nem testemunhas afirmaram ter escutado qualquer disparo de arma de fogo, mas foram uníssonas no sentido de assegurar que o assaltante portava uma. Minha pergunta é, teve alguma irregularidade aqui? Qual? Reconhecimento. Como é que se faz um reconhecimento? Bora lá? Você tinha que citar o artigo 226. 226 do Código de Processo Penal é o artigo que ele regulamenta qual é o procedimento adotado para realizar um reconhecimento de pessoas e coisas, tá? 226. O que é que diz o 226? O 226 diz assim: quando o juiz ou o próprio delegado quiser realizar o reconhecimento de uma pessoa ou de uma coisa, como é que ele deve proceder? Primeiro, ele tem que pegar a pessoa que vai reconhecer e pedir para que ela descreva as características da pessoa que vai ser reconhecida. Então o juiz olha para você que vai reconhecer alguém e diz assim: como é a pessoa que você vai reconhecer? Vá, diga aí. Aí você diz lá, alto, magro, branco, negro, tatuagem, determinado local, você diz as características físicas dessa pessoa. Beleza. Depois disso, diz o código, se possível, a pessoa que vai ser reconhecida será colocada ao lado de pessoas que guardem feição física semelhante. Eu me lembro de um reconhecimento que eu participei lá na Justiça Federal. Como foi esse reconhecimento? Foram 2 reconhecimentos que me marcaram. Um na Justiça Estadual aqui e um na Justiça Federal. Da Justiça Estadual foi igualzinho esse aqui. O juiz estava ouvindo a vítima da infração penal, o acusado estava fora da sala. Porque a vítima disse que tinha medo de que o acusado assistisse à audiência ou coisa do tipo, o juiz não permitiu que o acusado ficasse na sala. Aí o juiz olhou para a vítima assim e disse assim: você tem condições de reconhecer o acusado? Aí ela disse: tenho. Isso o promotor na sala, o promotor ficou puto. Aí o promotor na sala, ele disse: tem mesmo? Vem cá. Veja aqui, ele está aqui, ó. Veja aqui por esse orifício, se é ele que está ali. Aí eu disse: oxe, e faz reconhecimento assim, é? Aí o promotor disse: excelência, não pode fazer um reconhecimento desse não. Ele disse que nada, rapaz, vem aqui. Aí o promotor disse: eu quero que consiga em ata essa irregularidade. O cara estava sozinho, sentado. Aí ele disse: é esse? E a vítima disse: é esse mesmo. O reconhecimento é assim. O outro reconhecimento da Justiça Federal foi bem interessante. O que é que acontece? Se você olhar o 226, inciso terceiro, o 226 diz assim: se o juiz perceber, o delegado perceber, que a pessoa que vai reconhecer ficar intimidada de alguma forma, de estar presente no momento do reconhecimento, cara a cara com a pessoa que vai ser reconhecida, a pessoa que vai reconhecer vai ficar de uma forma que a pessoa que vai ser reconhecida não veja ele. Exemplo, na Justiça Federal, na 4ª Vara Criminal aqui,
a sala da diretora é toda espelhada. Aí o que é que acontecia? Você ia reconhecer alguém, você entrava na sala da diretora, fechava a porta, apagava as luzes e passava tudinho. Quem estava do lado de fora não via ninguém que estava dentro. Aí o engraçado foi o seguinte, se você olhar o inciso segundo, ele diz, primeiro você descreve as características da pessoa que vai se reconhecer. Se vai reconhecer. Segunda coisa é que, se possível, a pessoa que vai ser reconhecida será colocada ao lado de pessoas que guardem feição física semelhante. Aí o que foi que aconteceu lá na Justiça Federal? O réu estava, a pessoa que ia reconhecer, que foi até uma extorsão mediante sequestro a um gerente da Caixa Econômica Federal, os sequestradores ingressaram na casa do gerente, fizeram reféns os policiais, a família dele, e pediu para que ele fosse no banco tirar uma determinada quantia, senão matava a família. Aí prenderam os caras e o juiz queria que a mulher dele, que tinha sido vítima do crime de sequestro, lá, fosse reconhecer os acusados. Aí no dia que ela passou para ir para a sala da diretora, ela estava vendo quem eram os servidores da vara, né? Aí ela estava olhando, viu que o servidor entrou. Aí na hora o juiz colocou e disse assim, eita porra, não tem ninguém aqui. Fulano, vem cá tu, fica de lado aqui. O pior não era isso, o pior que era um cara maguinho, baixinho, um servidor era um gordinho totalmente diferente. Aí você pega o código e diz, ele deverá ser colocado ao lado de pessoas cuja tem uma feição física semelhante, né? E o pior não é isso, o pior é que a mulher tinha passado e tinha visto quem eram os servidores da vara. Aí você diz, pô, um reconhecimento desse também é feito totalmente irregular. É melhor que você não coloque ninguém do lado dele. É possível não colocar ninguém? É, porque se você olhar a redação do código, ele diz, se possível for. Se na hora não tiver ninguém que guarde feição física semelhante, é melhor você não colocar ninguém. Aí o que é que acontece? A pessoa que vai reconhecer vai ficar de uma forma que a pessoa que vai ser reconhecida não veja. Aí o juiz faz o quê? Pede para que ela aponte. Se tiver mais de uma pessoa, quem é a pessoa que de fato tem que ser reconhecida por ela, que é imprescindível o reconhecimento para a prática da infração penal. Beleza, é todo esse procedimento. Depois se lavra um auto circunstanciado escrevendo tudo. Sendo que se você pegar o reconhecimento que foi feito aqui, desrespeitou o artigo 226 do Código de Processo Penal. Porque o reconhecimento aqui, ó, foi feito através de um pequeno orifício de uma porta e uma sala onde se encontrava apenas o réu. Tese de defesa aqui. A prova é ilícita, porque foi realizada em desconformidade com as normas estabelecidas no Código de Processo Penal. Acabou-se. Mesmo assim, Ministério Público não é órgão de acusação. Ministério Público é órgão legitimado para oferecer acusação. O que o Ministério Público é no processo penal, antes de tudo, é a aplicação da justiça. É a aplicação correta da lei. Você diz, por que o Ministério Público alegou? Porque o Ministério Público também não vai querer condenação do cara ao arrepio das regras estabelecidas no Código de Processo Penal. Não é assim. Quer acusar? Acuse em conformidade com a lei. Então, o próprio promotor, você pode perguntar, o promotor pode alegar uma irregularidade no ato para beneficiar o réu? Pode, o Ministério Público pode até entrar com HC para beneficiar o réu, quanto mais alegar uma irregularidade no processo. Pode pedir absolvição ou coisa do tipo. Então, você diz assim, mas beneficiou a acusação. É porque muita gente tem esse pensamento. Ministério Público é órgão de acusação. Não, o Ministério Público é órgão legitimado a oferecer acusação. Antes de tudo, o Ministério Público é fiscalizar a aplicação correta da lei. Então, no caso como esse, excelência, isso aqui não faz reconhecimento assim não. Eu quero que conseguindo em ata aqui, como o reconhecimento foi realizado. Para amanhã, se isso for prejudicar, eu alegar em preliminar de apelação e o tribunal anular esse ato. É a mesma coisa aqui. Tese principal, o reconhecimento é ilícito, não pode ser utilizado. Beleza, olha o que ele diz. Em sede de instrução criminal, nem vítima nem testemunha afirmaram ter escutado qualquer disparo de arma de fogo, mas foram uníssonas no sentido de assegurar que o assaltante portava uma. Beleza, falavam que o assaltante era ele? Não. Quando você pega uma afirmação dessa, que testemunha não viu arma, não escutou disparo, isso é para afastar o quê? É para afastar, no caso, a causa de aumento de pena do crime de roubo. É como você colocar, olha, se for condenar, condene. Agora, afaste a utilização de arma. Até porque a gente vai ler ao longo do processo aqui que nem perícia foi feita na arma. Bruno, quando é apreendido a arma, tem que fazer perícia na arma? Tem, para se comprovar a potencialidade lesiva daquela arma. Veja que eu não fiz perícia na arma,
Veja que nem sequer eu tive como realizar exame de corpo de delito indireto através de prova testemunhal, porque nenhuma testemunha viu arma nem escutou disparo de arma de fogo. Então isso aqui é para você ter argumentos para afastar essa causa de aumento de pena. Aí ele continua dizendo: tais policiais afirmaram em juízo que após escutarem gritos de pega ladrão, viram o réu correndo e foram em seu encalço. Afirmaram que durante a perseguição os passantes apontavam para o réu, bem como que este jogou um objeto no córrego que passava próximo ao local dos fatos, que acreditavam ser a arma de fogo utilizada. Não tem prova suficiente, acreditava, meros suposições, isso aqui não pode arrimar uma condenação baseada numa majorante, que é a utilização de arma. Isso aqui são tudo suposições, você tem que alegar isso. O réu, em seu interrogatório, exerceu o direito ao silêncio. Ao cabo da instrução, Tício foi condenado a 8 anos e 6 meses de reclusão por roubo com emprego de arma de fogo, tendo sido fixado inicialmente o regime fechado para o cumprimento de pena. É superior a 8 anos, o regime inicial, de fato, é o regime fechado. O magistrado, para fins de condenação e fixação de pena, levou em conta os depoimentos das testemunhas escolhidas em juízo e o reconhecimento feito pela vítima em sede policial, bem como o fato de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, circunstâncias comprovadas no curso do processo. Sim, maus antecedentes e ser reincidente não repercute em nada na condenação dele, não. Aí você não pode dizer, isso aqui mas é uma tendência dele, certo, mas nesse processo não tem prova nenhuma que incrimine. A única prova que incriminava ele qual era? O reconhecimento, que aí você vai pedir para que seja desconsiderado o reconhecimento. Se for desconsiderado o reconhecimento, vai ficar faltando o quê? Provas suficientes para condenar. Tá claro? Então, o pedido principal aqui vai ser qual? Excelência, desconsidere o reconhecimento. Desconsiderando o reconhecimento, não se tem mais prova para condenar o cara. Se não tem mais prova, você vai pedir a absolvição dele, fundamentada em que artigo? 386, inciso 7. Que quando não tiver provas suficientes para a condenação, indúbio pro réu. Uma vez, excelência, não entendendo dessa forma, ou seja, que é caso de absolvição, no mínimo, afaste a majorante, que é o emprego de arma de fogo. Por quê? Porque não foi apreendido arma nenhuma, não foi feito perícia em arma nenhuma e nem sequer as testemunhas trouxeram elementos que pudessem comprovar que foi utilizado arma de fogo. Pronto. O argumento principal é esse. Quem ia perguntar alguma coisa? Diga. Como assim? Não. Veja. Em casos como esse, que você está perguntando, Bruno, já tem uma legislação nova. Eu já menciono a legislação nova? Mencione, porque a FGV já considera. Não teve o relaxamento que a FGV fez? Na petição de relaxamento, olha o que ela botou. Ó. Deixa eu só te mostrar. A petição de relaxamento foi a 2012.1, não foi? Deixa eu ver se abre logo aqui. Pronto. Aqui, ó, pronto. Já travou, mas eu consegui pegar. Vê o que ele coloca. Vê. Quando tem legislação nova, que já cai, mesmo na época dos fatos, você já pode alegar. Porque quando você alega conhecimento atualizado, eles gostam e eles aceitam. Porque eles dizem assim, ó, o examinado deverá redigir uma petição de relaxamento, fundamentando o artigo 5º ou 310, inciso 1. Na época, isso aqui não poderia ser utilizado na sua prova, porque ela entrou em vigor quando o edital da OAB já tinha sido publicado. Aí eles não poderiam cobrar, mas eles aceitaram você impugnar aqui, ó, 310. Ele diz, embora os fatos narrados na questão sejam anteriores à vigência da Lei 2.403. Tá vendo? Então eles aceitam. Se você diz assim, teve inovação, se eu colocar, isso é um a mais para você, porque você já está demonstrando para a banca que, de certa forma, está atualizado. Como é? Como é? Mas o simulador eu nem me lembro, nem me liguei nisso aí. Da apelação? Da apelação.
A último simulado do RES, eu nem me lembro, para ser sério, do último simulado. Mas a data, porque isso aí entrou em junho, salvo engano. Ah, eu estou entendendo o que você está perguntando. Você está dizendo assim, a data que eu tinha que fazer a peça, a legislação não estava em vigor ainda. É como eu estou dizendo, mesmo que não tivesse em vigor, na hora da prova, você não sabe que tem que afirmar isso aqui? Vamos lá. Você não sabe que isso aqui já foi alterado. Tecnicamente, na hora da prova, mencione, mesmo se for uma alteração nova. Mesmo que em tese não fosse cabível, no caso. Porque é como eu estou dizendo, elas consideram. Agora, na prática, falando de prática, aí você iria para a lei processual. Como é que a lei processual se aplica? Então, a lei processual ela tem aplicação imediata, ela aplica-se dali em diante. Aí, num caso como esse, se você fosse para a prática, ela não teria aplicação, não. Deu para entender? Porque na época em que você estivesse redigindo a peça, você nem saberia que aquilo ia ter sido modificado. Entendeu? Mas numa peça, se você for fazer e você já sabe que tem uma legislação nova ou coisa do tipo, como eu estou dizendo aqui, já coloque. Mas, de fato, foi até, eu acho que um erro meu, eu nem me liguei nisso aí. Foi, eu acho que foi até um erro ao redigir a apelação, o recurso do distrito. Eu vou até modificar. Né? Mas no caso como esse, ó, coloca. Se teve redação nova ou coisa do tipo, coloca. Porque quando tem, ele coloca, eu vou aceitar isso aqui, porque já demonstra, de certa forma, que o aluno está sendo atualizado no conhecimento. Tá? Vamos lá. Oi. Não. Na verdade, o que é que aconteceu com essa interceptação telefônica? Essa peça que eu peguei, essa eu não fiz. Essa foi uma peça que caiu na OAB de São Paulo, salvo engano, em 2008. No espelho da OAB de São Paulo, eles colocavam que deveria ter sido impugnado a interceptação telefônica. Sendo que eu acho que isso era, na época, o entendimento dos tribunais. Hoje, não. Hoje, o entendimento é que é válido. Se você decretar uma interceptação telefônica validamente e acabar de forma fortuita descobrindo outras infrações penais, é válida. Hoje, o entendimento é que é válida essa interceptação. Tá dando para entender? Aí, o que é que eu fiz? Eu adaptei o espelho. Eu tive que tirar isso do espelho. Porque se o aluno fosse impugnar, o aluno poderia dizer, não, mas o entendimento é esse, eu tive que adaptar. Eu fiz uma adaptação até na própria questão, porque a questão originalmente não falava em data que você tem que interpor recurso. Eu coloquei datas para ver se vocês iriam saber acertar ou não. Então, eu fiz algumas modificações no espelho. Na questão, aquela interceptação telefônica teria sido válida. Teria sido válida. Pelo espelho, a tendência da FGV, ele olhar e dizer, pronto, ele impugnou, mas isso aqui não está no espelho para ser impugnado. Você não perderia nada. Vocês pegaram o espelho dessa peça, já está disponibilizado para vocês. Pegaram o espelho, não foi? Diz. Qual artigo? Não. Da interceptação telefônica? Lei 92, 92, 96, vamos lá. A gravação que não interessar, tá. O que não interessar, ele pode descartar. Não tem problema não. Não teria problema nenhum você ter utilizado. Mas nesse caso, é como eu estou dizendo a ela, hoje ele poderia até aproveitar. Porque o que é que acontece? Tem até um entendimento do STJ no seguinte sentido. Você pode pedir decretação de interceptação telefônica de início por um crime apenado com detenção? Não. Porque só cabe, a princípio, interceptação telefônica se o crime for apenado inicialmente com reclusão. Não é assim? Sendo que o STJ tem um entendimento no seguinte sentido. Se você decretar inicialmente uma interceptação telefônica para buscar o descobrimento da prática de um crime apenado com reclusão e durante a interceptação se descobre outros crimes conexos que sejam apenados com detenção, a interceptação telefônica é viável. Não, aí como eu estou dizendo, hoje o entendimento isso é consagrado. Ele não pode colocar no espelho dizendo que a interceptação telefônica era ilícita, porque aí não pode. Porque no caso como esse, eles só podem utilizar no espelho coisa que, assim, é viável você pedir no caso concreto. Porque no caso como esse, é entendimento do STJ, de que pode ser utilizado. Ele não pode chegar no espelho dizendo que você tem que impugnar aquilo ali, quando é uma coisa que o STJ não admite. Como é que ele vai pedir para você impugnar uma coisa que não é admitida uma impugnação? Está dando para entender? Então é a mesma coisa se você disser, eu decreto a interceptação telefônica para descobrir uma pessoa, para escutar.
Aí eu acabo pegando uma conversa que incrimina outra pessoa. Pode ser utilizada? Pode, é válida a interceptação.